António Augusto Salles marcou a vida cultural de Torres Vedras, sobretudo na finais da década de 50, década de 60, meados da década de 60, acabou por depois se fixar no Algueirão. Continua sempre ligado a Torres Vedras e por isso mesmo é autor daquilo talvez se possa considerar hoje uma obra de referência que provavelmente ainda é pouco conhecida e nós aconselhamos vivamente a que seja mais divulgada. A seção 2 também parte desta obra magnífica. Foi lançada pela Câmara Municipal em 2007, mas penso que ainda não teve a projeção que merecia ter. É uma obra fundamental para se conhecer a história de Torres Vedras, a história recente, digamos, a história do século XX. E aqui nós podemos encontrar, de facto, memórias que ainda estão vivas na cabeça das pessoas. Agora, nesta pequena volta, foi possível ver isto. Há aqui pessoas que participaram em atividades da época áurea dos anos 60, que já vamos falar sobre isso, mas, sobretudo, gente nova, para a gente nova, este livro parece ser divulgado. Tanto mais que, do ponto de vista literário, é uma obra muito bem escrita. É uma obra, digamos que, sai daquele registro do livro de história erudito, que há muitos, sim, infelizmente. Aliás, está integrado numa coleção que se chama H8, História 8. É uma coleção de enorme valor para quem quiser conhecer a história de Torres Vedras. Títulos hoje já clássicos da nossa história local. Este livro sai um bocadinho do registro da erudição histórica, que é um livro de memórias sentidas, vividas, com um enorme afeto, com muita ternura, com alguma melancolia, com alguma ironia, com humor, não deixando de ser um conjunto não deixando de nos dar um conjunto de dados muito rigoroso, porque é um livro que foi feito a partir de investigação no Arquivo Municipal, da Biblioteca Municipal, sobretudo revistas, jornais antigos de Torres Vedras, antigos e recentes, até praticamente, este livro vem até quase há muitos dias, praticamente, até à altura em que é publicado. Mas há uma habilidade literária que só quem o leia vai perceber até onde chega. Nós não temos a sensação de estar a ler. Não é um romance, não é uma crónica, é qualquer coisa que está por cima de tudo isso e que nos prende. Esta pequena visita que nós fizemos ao Centro Histórico, ouvindo estas histórias que o António Augusto Salles contou, são um bocadinho, podem constituir o limiar de uma leitura que eu aconselho vivamente. E agora que estamos em setembro, depois vem outubro, começamos a pensar nas prendas de Natal, por favor, esgotem este livro que vale a pena. Nós às vezes andamos a comprar coisas. Eu não tenho nenhuma comissão disto, com certeza, nem ele, nem a Câmara. Isto é uma obra de referência e uma obra de amor a Torres Vedras como terra. Tem muitos aspectos que podem ser, pelos quais se pode pegar. Não é o único livro do Augusto Salles. Augusto Salles tem aqui a bibliografia dele. Começa com o Diário do Espectador de Cinema. Ele foi um homem que começou no Badaladas, a escrever no Badaladas. Vem aqui a história, essa história do Badaladas, um jornal de referência e que talvez hoje continue a ser por aquilo que foi nos anos 60, pela projeção que foi dada pelos colaboradores que na altura apareceram.
O António Augusto Salles, portanto, foi um homem que teve sempre o bichinho da escrita e começou exatamente nos jornais, mas depois é um homem que se dedica à crónica, aos contos. Tem um livro que hoje já é uma referência do ponto de vista dos estudos literários, uma biografia do António Couto, quanto eu sei, está a ser revista para ser refundida e aumentada. É um homem do Cineclube de Torres Vedras, grande marco cultural dos anos 60 de Torres Vedras. Eu já estou a falar mais, eu gostava que fosse ele a pegar em algumas deixas que eu aqui tinha e que nos continue a encantar com estas memórias vivas. Podia começar por aqui, escreveste aqui, logo na entrada. Há aqui uma introdução muito bonita. Há sempre uma razão em que ele explica, em que ele fala da sua terra. Os surpreendentes caminhos da investigação e os apaixonantes percursos da escrita fortaleceram a consciência de que Torres Vedras não é apenas uma terra, mas a minha terra. Não é apenas uma memória, mas a minha memória. Não é apenas um lugar de sentimento, mas o próprio sentimento, a que ao longo da vida sempre estive ligado, mesmo quando estive distante. E quem vive em Torres Vedras, ou quem se fixou em Torres Vedras, como é o meu caso, e que já tem um amor enorme por esta terra, sente, e vai sentir ao longo destas páginas o que é isto. Só escreve aqui no Comipires: uma parte do tempo é-nos tomada, outra parte vai-se sem dar-nos por isso, outra deixamos-la escapar. Reconheço que o peso do passado é o lastro que me equilibra com decência e orgulho neste espetáculo do mundo. Este é o ponto de partida que eu te dava, neste espetáculo do mundo. Gostaste sempre de cinema, mas também foste um homem do teatro, encenaste peças. Isto começou por ser um projeto da história do Teatro Amador de Torres Vedras, passou depois a ser a história do século XX de Torres Vedras, e é também há aqui uma enorme preocupação com o tempo, a começar pelo título, que é um título lindíssimo, não é? Os Guardadores do Tempo. Salva. Tentar este. Os Guardadores do Tempo, porque aquilo que nós vamos fazendo ou realizando durante a nossa vida vai, de certo modo, deixando-se o lastro, maior ou menor, não só no seu tempo presente, como depois no tempo futuro. Eu, por razões da missão profissional, deixei de viver em Torres Vedras. Vim aqui, sempre tive um contacto muito íntimo com a vida dos meus pais cá, e depois do seu falecimento continuei a ter um contacto com amigos meus e com uma terra que eu sempre registrei para mim que tinha tido para comigo um carinho, uma atenção, uma forma de dignidade, de lembrança. Quando eu cá vinha, as pessoas me encontravam, gostavam de mim, eu percebia, eu sentia isso, e esses aspectos iam sempre agarrando cada vez mais. Algumas vezes tive pena de ter deixado a minha terra. Então, eu entendi um dia que havia de compensar, se compensar, isso se pudesse dizer, a minha ausência de uma terra onde eu podia ter colaborado depois mais intimamente, por força das circunstâncias, deixar de colaborar,
de deixar algo que eu pudesse dizer à minha terra: aqui está isto que eu desejo, é o melhor que eu te posso dar, mas é feito com coração, com afetividade, com dignidade. Foi quando eu pensei em criar este livro. Daí que ele tenha toda a sua carga de afeto e também de homenagem a tantas e tantas pessoas, umas referenciadas com maior desenvolvimento, até porque às vezes o seu estilo de estar permite que a gente caracterize melhor a figura. Outras, até pela grande importância que tiveram. E nesses registros que nós vamos dando e como estamos escrevendo, quantas vezes nós voltamos atrás, vamos lá reescrever porque entendemos que esta figura tem, de facto, esta altura da vida do criança tem, de facto, mais importância do que aquilo que eu gostava a supor ou que eu estava a julgar. Porque é justo e normal e natural que essa gente possa ter algo que homenageie o seu passado. É justo que uma senhora que eu nunca conheci, nem ouvia falar, chamada Maria da Natividade, que fui encontrar nos jornais e que à medida que eu vou desfibrando e que eu vou vendo os anúncios dos jornais, verifico que essa foi a primeira mulher que exerceu a hotelaria nesta terra. Mas não exerceu a hotelaria numa pensão de XB qualquer. Não. O hotel na Natividade tornou-se uma referência das altas classes sociais da época, que ali ao fim da tarde os senhores se iam encontrar para conversar. Espanta que esta mulher foi a primeira que eu sei personagem da indústria hoteleira local. Eu nunca ouvi falar dela. Parece que alguma coisa seja aqui restante. Outros não tinham ouvido falar. Contava. A minha mãe sempre me falava muito do amigo. O amigo era muito tempo, era o amigo. O amigo era rei. Mas que é o amigo era rei. E depois fui sabendo, porque não era só havia outras senhoras, sobretudo senhoras que falavam dele, como mais tarde o Dom Carvalho veio contar que ele era o homem muito bonito, e então os mulheres proibiam-se todos por ele. Já tentar 2 anos antes. Não é o Amílcar Rei médio. Não. Que algumas pessoas já. Não, foi o senhor Amílcar Rei que era caricaturista, era pintor, fazia quadros posteriores, representava a natura, representava o Grêmio, tirava fotografias, era um fotógrafo de alta categoria que acabou por ir para Alcalá, que acabou por ir dirigir a Alcalá no Brasil e depois voltar para a Lisboa. Chegou-se a fazer aí, numa determinada altura, nas montras, talvez de algumas das lojas americanas, uma exposição das fotografias do meu projeto. Tem um retrato de natura, fez, cantava bem, fez uma coisa que foi de uma rádio de Lisboa para a turma, em que ele cantou um fato, não sei o quê. É por causa há uma certa coisa. Esta primeira rei foi no Carnaval, era uma alma dinâmica no Carnaval, fazia aplausos, falava rico, dizia tudo, era um gajo querido de toda a gente. Eu digo, como disse, este homem merecia que alguém se dispusesse a pegar numa ponta do fio e a dizer: quem é este? Há alguém que possa vir a encontrar isto. Talvez possa um dia fazer uma exposição de coisas de óculos da história. Não importa. Mas tem aqui um registro. Há uma multidão aos milhares, aos que fizeram teatro, aos segureiros, aos que foram ensaiadores, aos que foram atores, aos
fotógrafos, ao Rocha, que toda a gente conhecia, o grande fotógrafo Rocha, onde eu, mais o meu pai e a minha mãe, para tirarmos a fotografia, íamos engalanados. Quer dizer, quem calçãozinha, como dizia, com casaco, pinguinha branca, sapato, castanho, catita, tudo, camisinha com a gola por fora, livrinho para fazer parte do cenário, como se comigo fosse um bom estudante, que não era, diga-se, não da verdade. E depois, no estudo do Rocha Fotógrafo, que tinha uma coisa imensa em vidro, porque não era a altura da luz, havia um cenário que era estendido, que era um enorme telão, que tinha também ali lá, só que era uma espécie de coluna romana, em que o menino se encostava e ele dava a pose, mete a perninha assim e solta a perninha assada. Tá! Isto mudava. Mais de uma hora. E depois coloria. Isto era feito em sépia. E depois ela, a pincel, coloria a face do rapazinho mais aquele tudo. Está lá uma fotografia em casa. É uma maravilha. É uma maravilha. E ele foi um grande fotógrafo das grandes famílias locais, na época, depois da guerra. O filho dele foi um alemão, que muita gente conhecerá melhor. Então não deve ter um registro sério. Mas não é só o registro dizer que ele existiu. Não. É contar que tinha uma estátua de um marinheiro com um grande capuz, com uma lanterna na ponta, que eu era miúdo e aquilo não me dava alegria, dava medo, porque a entrada daquilo era uma coisa tenebrosa, de escuridão. A luz estava lá, a luz fotografada. Isto conta-se, porque isto cria o clima, isto humaniza a personagem, identifica quem escreve e o viveu, o conheceu, é como se falasse: ó Rocha, estás amigo? Estou. Então, vamos lá os dois agora tirar esta fotografia. Anda cá, meu menino. Isto é possível só literariamente. É por isso que eu digo: sinto que cumpridos, perdoem-me o resto, aquilo que eu queria para com a minha terra. E sinto-me feliz por isso. Muito feliz por isso. Não tanto por valor literário, mas porque acho que, António, o tempo que tiveste presente, compensaste tudo. Muito obrigado. Sim, senhor. Era isso, aquilo que eu pretendia. E embora começa aqui, nesta casa, nestas paredes, dali daquele lado, da igreja do convento, onde a minha mãe procurava levar-me a assistir às missas do domingo, e aquilo era uma sagrada que me incomodava, também não sei como, mas pronto, não ia comigo, quando era dentro de calções estava ali, agitava, levava um taberno, agitava e tal, e aquilo deu sempre mau resultado. Isto é, um mau resultado sempre foi não ir. Bem, pois, naquelas paredes lá, aqui no coisa do claustro, onde eu tinha a catequese nos tempos do verão, era ali que a gente dava, quando era a primavera, quando era da chuva, na sala. É a memória da catequese, é assim, senhor. Mas é a memória dos presos que estendiam as mãos para lá, estes gradeamentos que eram duas janelas, e que eu miúdo passava aqui, e nunca mais me apagou da imagem. Estas mãos, eu só via as mãos e passava e ouvia as vozes a pedir qualquer coisa, sobretudo quando a missa acabava, a gente descia. Eu vi aquelas mãos que saíam de ali, era uma coisa que me impressionava. Nunca mais me saía da memória. Nunca mais. Estava nestas salas, afastado. Isto que serviu para tanta coisa. A registro civil. Foi aqui, com certeza, que eu fui registado. A minha filha foi assim. Para terminar, onde se dizia um bocado,
onde havia enchentes de público, como se fosse um espetáculo, quando o Paulo Macacos e o Moranguetes a volta dizia: quem é que vem amanhã à ação? Quem é? Não, o Paulo Macacos, vem os boi, pá, todo tem para ir. Porque aquilo era no tempo que os advogados defendiam ou acusavam de uma maneira perfeitamente dramática, e a malta sentia aquilo, vibrava e enchia-se o tribunal. Serviu para posterior. Serviu para interrogatórios, os primeiros interrogatórios, serviu para tudo, por aí, até matar. Há um que morre aqui, tinha como apelido Bandeira, morre aqui, espancado no fogão, da primeira parte do claustro, lá em cima. E eu sei, porque é lá. Serviu para todas essas coisas que fazem parte da vida, de gerações atrás de gerações, e hoje, muito bem, serve de museu, serve de estação, serve de cultura, serve a paz, a nossa paz do espírito, serve a beleza daquele claustro que tem aqueles azulejos, todos decorados, e que ali, e por consequência, são estas coisas que não podemos perder e que a gente vê que evoluiu certamente neste pequeno pedaço para que, olha, podemos estar aqui. Eu acho que já neste momento nada mais terei a dizer, porque se fôssemos a tocar memória, existia mais bem aqui. Disse aquilo que em consciência penso que é o fundamental e o essencial. Daquilo que teve o espírito, daquilo que o fiz sobre todo o tempo. Desejo, se efetivamente, para lá desta nossa vida, algo que perdura nos corpos do tempo, que eu tenho feito um retrato sério, honesto, algumas vezes humorístico, como ele diz, bem disposto, e que eles seguiram lá, aquele gajo fez uma coisa decente connosco. É isso, não tenho. Eu não sei se alguém quer interrogar o Salvo, fazer alguma intervenção. Isto é uma conversa, não é uma conferência. Não. O pretexto é o livro, o pretexto são as memórias. Eu só deixava aqui uma coisa. Este livro está cheio de dados curiosos e interessantes. Em dada altura diz que no censo de 1950 a vila tem 12.307 pessoas, das quais 6.807 são analfabetas, mais de 50%. E ao longo do livro, uma das linhas condutoras que eu encontrei foi que tu deste primazia, deste muito ênfase à ação de alguns idealistas, lunáticos, sonhadores, usas essas expressões, no sentido de abanar a cultura que não existia em Torres. Torres Vedras é uma terra apática, culturalmente amorfa e muito pobre. Tanto que, em dada altura, aparece, penso que é uma das tuas últimas grandes intervenções no jornal, uma selva polémica que surgiu no Badalares, lançada por um artigo do Augusto Salles, que tinha escrito: quem tem medo da palavra cultura? Isto saiu em 1 de março de 1969. Isto deu há 4 ou 5 meses de intervenção polémica. Apareceram vários intervenientes. Está aqui presente o Andrade Santos, que participou nessa
nessa polémica, e o que eu achei curioso, e tenho que fazer referência, é isto. Tu falas nesta luta pela cultura como quase como uma missão, algo que tem que se fazer e que tem que ser feito por uma geração que era a tua e a seguir hão de vir outros. Tu usas a expressão quase de passar testemunho. Aliás, na última página, ou na penúltima do livro, tem um parágrafo lindíssimo que diz exatamente: um feixe de luz agita a poeira dourada do tempo, onde já se adivinham outras gerações, capazes de iluminar o futuro neste vai-vem incessante entre aquilo que perdura e o que se torna perecível. Há o apelo a novas gerações, àqueles que vêm a seguir. E nesta polémica isso aconteceu. Portanto, de certa maneira, fazíamos parte de uma geração pioneira, que lutou através do cineclube, mas nos grupos de teatro, na física, secção cultural da física, etc. E depois, em 69, já não estávamos cá em todos, lanças essa pedrada no chat, à qual responderam outros que vieram a seguir. Tu achas que esta luta ainda hoje se pode falar disto assim, ou felizmente estamos noutro patamar? Pode-se falar, mas pode-se falar de duas. É bom a gente não esquecer, e eu presto sempre homenagem a um espírito nobre, um espírito de facto muito aberto, nobre, que era um cartão, que era o padre Joaquim Paulo Sousa. Joaquim Maria de Sousa, fundador do Badalado. Isso só era possível, essas polémicas só eram possíveis acontecer com ele. Não era fácil, nem eu encontrava na área outros padres aí a dirigir periódicos religiosos. É bom que a gente não esqueça. Que à época, não sei como é, mas à época, a propriedade daquilo era a luz e o progresso. É bom a gente não esquecer e situar as coisas. Não foi mais de uma vez, a pessoa me falava de mim e dizia: pá, eu deixo isso lá, mas vocês não me arranjam um problema. Porque depois eu tenho cá, ou para ter cá, mas aqui, arranjar, não se arranja problema. E por consequência havia aqui um entendimento tanto. Está assim, a gente não sabia até onde devia ir, e eu também tinha confiança, havia confiança. O problema dessa polémica começa por ser combinado previamente. Isto bem. O facto disto bem. Vocês, eu tive que baixar o tom por causa da garganta. Isto é assim. Aquilo era uma época em que era preciso abanar. Então, isto é preciso abanar, pá. Eu estava a pensar, e aquilo, então comece você. Pronto. Durante o mato, pai. Então comece você. Você manda e a gente vai logo seguir. As consequências, no princípio, é assim. O que a gente não pensou é que jogávamos que aquilo parava ali, mas é que do outro lado tivemos uma resposta. Do lado da oposição política, tivemos uma resposta formidável, fantástica, que a gente teve que agradecer. Que dinamizou totalmente a questão. Porque começaram a dizer que isto era assim, que era assim, e então aquilo começou a alargar-se a várias coisas. E trouxe, empurrou, porque tudo isto empurra. Quer dizer, o teatro que vinha em 1910, lá debaixo do Grêmio, lá estava embaixo, da fábrica de esfreios, documento, já estava a empurrar as coisas, não é?
É a revista, é para ser na revista. É isso a mim, não me interessa. Sei que está bem, mas não havia mais nada. Não havia mais nada. Quando, como diz, num jornal, um orelhante, ou de cultura, advogado, comunicação, se dão, alguns de responder em polémicas a miúdos. Ao pé dele eram os miúdos, a mim, ou aquele, ou outro. Eu hoje olho e digo assim, de facto este homem estava muito grau acima, porque um homem deste só para dizer, agora este tempo. Não, também estava sempre ao contrário de nós, e sempre para nós, como havia focado, ele estava. Porque depois veio o teatro assim, os homens, os tais que fizeram os primeiros cinemas, e que tal. Quando estamos todos a vender bilhetes e a canalizar as pessoas no cinto esplanada da física, não é? Também estamos todos a empurrar. E o teatro, sobretudo, o teatro empurrou para que hoje também haja um desenvolvimento do através do jornal teatral em ver variedíssimas coisas. De que eu muitas vezes não estou muito de acordo é que achamos todos, ou quase todos hoje, que deve ser o subsídio camarário que me deve impulsionar a minha iniciativa de trabalho. Eu digo, vamos fazer um grupo de tempo. O que é que eu preciso da Câmara? Se eu não há subsídio para ele, ainda não abri eu não preciso de dinheiro, eu preciso de cadeiras, preciso de luz, eu preciso de dinheiro, eu não preciso mais nada. O dinheiro tem que eu puxar a bona e saber onde é que eu vou buscar. É as empresas, é as científicas, é o quê, é isto, eu não sei. Porquê? Porque mesmo em sistemas democráticos, serve para ser pessoal, a minha pessoa. Eu não quero estar preso a ninguém. Oficialmente, quero agradecer, quero colaborar, nunca não quero estar. Isto é, no dia em que o partido em que eu estava disse assim, amigo, atenção, esta gente, há coisas que temos todos que concordar no mesmo caminho. Espera aí, isso não é o meu caminho. Sabe o que eu dizer? Papel de uma carta. Os senhores devem ter qualquer na minha vida. E a minha vida foi nunca mais aparecer comigo com ninguém. Para podia ser. Não podia. Um gajo que não podes. Há hoje muita coisa que se pode fazer como a gente fazia, porque a gente fazia coisas boas. Quer dizer, o apoio, sabe o que é em 1950 tirar mensalmente um suplemento cultural de 4 páginas a 2 cores? Era o único que havia em Portugal na imprensa regional. Só é possível porque o homem que era diretor aderiu ao paleio de alguém que cantou a Macarena. Mas isto tem de uma conta partida. Ou seja, a gente vai pagar parte da despesa que o senhor vai ter com isso. Consequência. Temos que arranjar uma publicidade, porque não podemos pensar que o homem vai ter um talento de todo. Isto tem que ser, estas formas têm que ser assim. Fez-se muita coisa assim. Fez-se uma exposição de pintura com grandes pintores. Boal, gajos do melhor que havia, uns mais naturalistas, outros mais abstratos. E que no dia do encerramento e do debate daquela exposição, em que fechou as ilusões a minha e foi preciso para cá a malta que a malta disse museus, como eu. Sabe, tu o senhor acha que aquele quadro que o senhor tem, que é pintura, aquilo ninguém sabe nada que está ali. E começa aqui um debate. Isso não possivelmente fui eu, tinha essa possibilidade, que fiz na altura a revista Fama, que era a grande revista. Tu tens que lá ir, tens que lá um fotógrafo e um jornalista. Aquilo vai ser uma coisa cheia. Eu quero dizer que isto vai ser um carro. Saem 2 páginas na revista Fama, cheia de fotografias,
uma malta na programa deles, deu uma projeção muito grande, mas depois teve interesse. Quando é que fazem outro? É para isso, não é assim? Porque, ouves, fomos pedir dinheiro à Câmara. Ninguém foi pedir dinheiro à Câmara. Que ainda era no tempo da senhora. Mas ninguém foi pedir dinheiro questão. Se fosse então não recebia, não é? Não! Quando se fez a sessão do Parque Centro, Os campos estavam muito estranhos. quando se fez a sessão do Parque Centro, na física, Está tudo aqui descrito. o Manuel Pereira telefona ao Salles, o Presidente da Câmara, Teixeira de Figueiredo, Teixeira de Figueiredo, telefonou para o não, para tu vais. Eu sinto que é por causa da sessão. Não é. Porque essa direção eu não vou lá sozinho. Mas tens feito comigo. E fomos os dois. É bom. Como sabe, Teixeira de Figueiredo, a pessoa entrar, polícia disse: então, isto não estou aqui, não vou falar com vocês, não é para os guardar com polícia e tal. Não sei porquê. Vocês trazem cá as pessoas de esquerda, de frente e tudo. E agora vou fazer uma sessão, que eu sou, na física, portas abertas, sou no Parque Senhor, com frio. Sim. Isso nos anos 60. A sessão sobre o Parque Senhor. Mas não foi assim. Mas, por exemplo, quando eu estou, é claro, isto não pode ser, é porque vão ver. Não, porque é que eu vou ter de mandar para a direção. O Sr. Presidente, permita-me pedir ao senhor. O senhor será aqui. Se o senhor não quer mandar para a direção, manda para a direção. Mas foi dizer que o Dr. Conjabino é o representante de Portugal, não neste. Compreende? Quer dizer, o Dr. Conjabino não é o presidente nem o membro do Partido Comunista que veio aqui falar sobre o Parque Centro. É o que mais sabe do Parque Centro e é o representante oficial do Parque. Se é partido, o senhor entender que deve lá mandar a polícia para prender gente, não é problema seu. Não tem nada. Também não mandou lá ninguém prender. E o que é um facto foi assim, desde lá de cima até pela escadaria, depois tivemos que montar a estação sonora, e as pessoas já não viram o filme, estava cheio de gente. Enfermeiros, médicos, não sei o quê, população, o povo da gente diz: isso não pode ser. É para a igreja faz isso. É para que eles fazem aquilo. É para porque a gente tem esta natureza ainda hoje. A gente tem, vê lá depois politicamente, quando se junta aquilo que o gajo isto faz cultura. Não, a gente tem que ter todos é o quê? Não, temos que ter todos arranjar uma noção de coerência. Temos que estar todos de acordo uns com os outros, mesmo não opinião. Por raturas não. Porque ratura é fé. Ratura é uma coisa que é uma chatice do caso. Eu nunca tive de acordo com este período. Nunca tive de acordo. Por isso é que a minha mãe me mandou um dia fazer não faço. Não está. Também veste-me como quiser, faz aquilo que eu quiser. Mas uma coisa que garanto eu vou para a porta da barra jogar a bola. Eu não sei. Porque eu sou independente, não gosto de comer pouco. Não gosto. Quiseram comprar a agência e disseram: lixas-te se não vendes a agência ao estrangeiro. Não, vendo. Porque o gajo está-me chateando. De Londres está não sei quantos milhares e um dia estou eu aqui para me com a filha, com o velho, ficaste fora de Londres. Eu amanhã estou aí. E eu não vou, fico aqui em casa. Não é? Mas espero que o gajo. Já dá uma casa, dá uma piscina, dá uma cama, não vendi. Deixei. Mas acho que isto para chegar a esta conclusão não é possível. Há movimentos, coisas que se podem fazer e que se devem fazer em termos culturais. Foi isso que a malta daquela altura, dadas as 10 circunstâncias políticas, quis dizer. Podemos fazer, podemos realizar. Não podemos. Estamos em democracia, então podemos melhor, É isto. Isto para mim é simples como água. Azar, é o que eu continuo a dizer. Nada mais. Eu dou a palavra a quem quiser. Andrade, eu ia só me referir mais em relação à obra, porque é aquilo que a gente está a discutir neste momento, não. É a obra de Dona dos Santos. Eu já escrevi aqui há uns anos, quando foi publicada a obra, e foi uma página inteira de obras.
até penso que foi o único, não estou a ver quem esclareceu. Já disse o que pensava sobre a obra, e tinha um problema que é, de facto, a distância entre mim e os solos, que não é nenhuma do ponto de vista da amizade, e, por conseguinte, a gente precisa de um certo distanciamento em relação às pessoas para fazer uma crítica mais ou menos independente. Ora, eu tenho uma grande amizade com os solos, embora ele se tenha, digamos, mais, talvez 10 anos do que eu, e seja de uma geração anterior, é mais ignorante. Eu sou da geração muito pegada, só fui muito precoce e estava praticamente a cara. E, ao fazer essa crítica de modeladas, dei a entender, e hoje quero aqui reforçar, que é o caminho a uma narrativa, digamos, bonita, a uma narrativa bonita da parte dos Salvos, porque junta um certo imaginário com fatores reais. E, ao misturar os fatores reais, ou seja, a história, com essa narrativa um pouco do maravilhoso, cria ali um certo enquadramento e um certo fascínio neste livro dos Salmos. A narrativa. No ponto de vista que eu acho mais importante é que ele deu um caminho multitudinário à abordagem e à observação. Apanhou mais ou menos durante 70, 80 anos a história de todos, traçando vários quadros. Isso é muito fundamental e não é fácil, e eu como escritor sei que não é nada fácil, sintetizar, que a gente parte para uma narrativa com 100 quadros na cabeça, mas não podemos pôr lá dentro. Temos que fazer uma síntese, e aí é que é a dificuldade. E ele, a síntese que ele fez, deu fortaleza ao livro, mas não tirou esse caminho multitudinário. Quer dizer, ele abordou, fez um voo literário sobre o século XX, num ponto de vista aí mais, digamos, fundamental, que é no ponto de vista cultural, que é obviamente a área, que é a nossa área. Por conseguinte, o livro aí foca muito bem, é dos livros mais bonitos, e tem depois aquilo que eu até coloquei no título, mais ou menos, que é, digamos, um grande amor pela naturalidade, que eu até disse Arandina, e é de facto, Arandis é esta terra. Não sei se há autores que conhecem Arandes, outros que não vamos discutir isto, mas Arandis para mim é o sonho, e por isso eu estou um pouco, digamos, nas tintas para que se foi Arandes ou não. Agora, há um sonho, há um lugar de sonho, que para mim é Arandis, e não muito mais do que Torres, ou Torres Vedras, ou isto. A simbiose do próprio nome, a semântica, acompanha para Arandes. Agora, eu queria focar em 2 ou 3 aspectos que ele ficou agora ultimamente, que é que a gente não precisava de dinheiro, efetivamente viemos para essas lutas dos anos 60, sem dinheiro, e que de facto a gente não ia pedir nada à autarquia, porque queríamos ir por um caminho completamente independente. A autarquia tinha uma posição política, obviamente, nem sequer era democrática, como nós sabemos, não havia eleições, eram todos nomeados. Agora, há uma coisa que vai criar aquilo que eu digo lá embaixo, eu começo a distanciar-me, digamos, dos interesses disto tudo. E começo a fazer uma crítica muito independente. Como nos quintos, se é direita, se é esquerda, se é comunista, que isto para mim já está. Embora eu tenha a minha posição política, obviamente. Mas começa a ver que, cuidado aí, bem, eu já estou vou a caminho dos 70, já não embarco nisto. E quando eu disse à política que esses homens estavam numa posição política completamente diferente da nossa, a posição era deles ideológica, mas eram homens que tinham um profundo respeito por nós. Atenção, tinham um profundo respeito por nós. Eu também fui convidado por Gonçalves, nas polémicas, mais tarde tirar o chofer à porta da minha casa, a casa dos meus pais, o chofer à porta da minha casa, o antigo chofer da Câmara, para me levar à presidência da Câmara para conversar. Não fui. Não fui por razões políticas. Não podia lá ir. Até porque estava ligado nessa altura
já nessa altura um partido político, embora tivesse na juventude, mas eu estava já ligado e não podia. Mas não tenho qualquer receio em dizer que tive relações com o João Pinto, nós falámos, que era antigo vereador da Câmara Municipal, era o ideólogo, digamos assim, com um certo tom, um pendor monárquico, salazarista monárquico, mais monárquico até que salazarista, ou que fascista. Se o fascismo é um plano muito, digamos, complexo de discussões, porque há fascismos mais romanos, outros mais, digamos, para a Europa mussoliniana, há outros hitlerianos, há vários fascismos. Agora, ele tinha um pendor monárquico, um fascismo monárquico, mais à Lombreto, mas tinha uma posição de salazarista, obviamente, era o Chile. E nessa situação, embora eu tenha assistido, eu tive conversas com o João Pinto, fantásticas. Eles tinham um respeito muito grande, que não se compara, praticamente, nada com os políticos de agora. Não tem comparação. Os políticos de agora têm medo do setor cultural. Tentam e vê-se onde é que eles estão no setor cultural. Não quer dizer que sejam todos, mas alguns. Porque na altura o problema é este. O Salles dizia bem. Na altura o problema é que havia uma unidade muito grande. Havia uma unidade muito grande. Havia uma unidade muito grande, mas a situação é que as pessoas na altura, vemos lá, lutavam como setor cultural. E então, como setor cultural, estava tudo unido. Agora, há uma divisão muito grande. Porque há muitas associações, há muitos interesses. Passou-se para interesses de caráter económico. Ora, resumindo e concluindo, essa situação é de colocar como respeito a essa gente. Não tínhamos posições políticas, mas eu respeitava essa gente. E nós, ainda hoje, possivelmente, pelo menos aqueles com que falo, respeitamos essa gente. No ponto de vista da sua ideologia e eles no ponto de vista da nossa ideologia. Por exemplo, aqui assim, isso salto, agora voltando mais aos aspectos pontuais, isto então, era um mundo imenso, eram 8 dias a falar disto. Os aspectos de caráter muito personalizados, a memória muito peculiar, as situações de caráter normativo, os comportamentos de caráter ritual, não tem nada a ver com hoje. Aqui morreu, ele já disse, aqui morreu um indivíduo do ponto de vista político, o Bandeira. Aqui atirou-se do primeiro andar para o resto de chão. A guarda republicana era aqui em cima antes de fazer o quartel lá embaixo. Os meus pais chegaram a vir aqui várias vezes à guarda republicana por questões de ordem política para saber o que é que estava a passar com ele, com o meu pai e comigo. Aqui onde nós estamos era uma prisão de 8 de número. Os presos estavam aqui, encostavam-se aí assim, à janela para pedirem esmola a quem passava, presos políticos. A situação era completamente diferente de agora. Porque, vamos lá, não havia nesse interesse. Tens todo o direito a falar, mas eu não queria que monopolizasse. Não, vou concluir. Pode haver mais pessoas que queiram falar. Ainda bem. Pronto, então vamos concluir, voltando ao livro do Salles, dizer que só havia uma questão de 2 ou 3. Ele falou lá há pouco embaixo, pois estes aspectos de caráter muito interessante e caricatural. Ele falou lá, falaste na tentativa, foi o... Desculpa, só antes que mais pessoas saiam, não ouvir muitas pessoas a sair. Amanhã, às 4 da tarde, há uma outra sessão, mas ali na Igreja da Graça, sobre as pedras que falam. É outra iniciativa organizada pelo Museu e a Associação do Património. Se quiserem participar, temos todo o gosto disso. É mais uma homenagem ao nosso património. Desculpe. Ele falou na tentativa. Não era o que há de ser. Há coisas interessantes. Por exemplo, a tentativa foi uma casa que em Torres Vedras, da família Jerónimo, e que construiu, ou fez uma casa que era de tipo comercial. Ele tem várias casas comerciais. E meteu no título a tentativa. Meteu o quê? A tentativa. Eu sei só esta história, mas de qualquer maneira eu vou-te contar. Ele meteu, da família Jerónimo, o pai, meteu a tentativa. E entretanto,
A casa faliu. Ele voltou a reunir no outro lado, isto por pormenores pontuais interessantes, desse tempo dos anos 50, dos anos 40, isto até é dos anos 40, por ainda não. Conta a memória do Rienço. Essa casa faliu e ele foi para o outro lado e fez com outro tipo de comércio e meteu nova tentativa. Título, nome da casa, a tentativa. No próximo, nova tentativa. E a casa, passado uns tempos, acabou por cair outra vez. E ele então vai para o outro lado, abre outro tipo de comércio e colocou a última tentativa. E de facto foi a última tentativa. Isto para falar no aspecto do pormenor da nova tentativa. Para concluir, mas este é trágico, mas eu disse que não contava ali e contava aqui, vou concluir. Aquela casa do Pio foi a serração do Pio. E a serração do Pio é, digamos, vendida a uma pessoa que comprou depois isto, que eu não me bem até com a pessoa, muito bem, e que construiu a casa e fez a casa. Disse-me o que é que ia lá fazer. Até porque estava na zona do urbanismo, eu falava muito do urbanismo comigo, eu ouvi muito a Vanessa, explique-me lá, isso é bonito e tal. Mas fiquei assim, a partir de um determinado acontecimento. Ele faz a casa, começa a fazer a casa. As fundações, inclusive a própria Igreja da Misericórdia, começou a ruir, foi preciso parar uns tempos, voltaram lá técnicos, arranjaram aquilo e tal, e aquilo depois começou a subir o relógio, e a partir de certa altura, quando aquilo estava ainda, digamos, talvez tinha feito a cave, primeiro andar, quando aquilo estava ainda no primeiro andar, na zona da loja, a filha do senhor, ele tinha duas filhas e um filho, andaram comigo os três. A mais velha, que era uma mulher maravilhosa, ela disse, a mais velha andou comigo os três. A outra também andou os três. E mais um filho, que depois até andou no cineclube e foi para a França. A filha do meio, por razões de caráter pessoal, que eu sei também por que razões foram, do ponto de vista económico, um dia, uma noite, vai à obra que estava em obra, leva uma garrafa de água e uma data de caixas de comprimidos e morre no sítio onde ela foi feliz, no sítio onde ela teve toda a construção da vida do pai, que foi muito importante, construtor nesta terra. Na desgraça toda que estava a passar com a vida económica dela, e no sítio onde ela estava nesse momento, ao nível profissional, poderia ser das coisas mais tristes para essa pessoa. E essa pessoa depois acaba por sucumbir ali. É um acontecimento dramático, mas que também tem a ver com a memória disto e com a forma como, digamos, a vida das pessoas passa por tudo isto. E eu, quando percebeu, eu disse para mim, não sei porquê, mas o que for construído aqui e o negócio que vier aqui, não sei mais. Não dou muito, não sei se aquilo vem a recuperar e Deus quer que recupere. Pronto. Essa parte levava a outra dimensão, não tenho. A primeira tentativa é assim. Não ponho dúvida nessa história, mas é assim. Não é o teatro, desculpa, já sei. A empresa. Não é o teatro, desculpa, não. Eu sei essa, mas não é o teatro sim. Isso é da família Jerónimo. Comércio, não tem nada a ver com o teatro. Então, sempre foi a empresa a tentativa. E tu aí sabes, até sabes melhor do que eu. Com o Galileu, com o Trigueiro. Não tem a tentativa. É ou não é a empresa a tentativa?
Sim, sim, sim. O registro. Sim, perfeitamente. Eu só fiquei outro ponto com um pormenor de caráter humorístico e a força do homem da cadeira. Temos de terminar às 6 horas. Já vai fechar o museu. Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, agradeço. Foi um passeio muito agradável. E pá, gostei muito, pá. Foi muito bom. Posso dizer uma coisinha? Diga. Falou aí do Foto Rocha, do Ramo Rocha. Ele tinha um anúncio publicitário que dizia: os retratos da Foto Rocha só lhes falta falar. Era, sim, senhor. O filho Hernando, sabem quanto é que pesava? 130 quilos. Falou do Hotel Natividade, passou a chamar-se depois Hotel Central. A proprietária, a esposa do proprietário, um dia nas traseiras estava a estender os lençóis lavados, tocou num fio elétrico, morreu. A filha de 6, 7 anos foi a tirar a mãe e morreu também. E eu tive tanta pena a morte desta criança. E tudo isto faz parte da história das escolas velhas. E não falo mais porque acho que as pessoas que estão aqui não devem falar tanto. Não, a Celina. Só uma curiosidade também. Os meus alunos foram a minha carteira. E eu achei que eu lembrei porque a minha mãe contava, não está a mas que o meu pai era meu carteiro, por causa dele ter sido meu carteiro, porque ele estava para casar um dia, morreu na semana que ia casar. Com a prima do meu pai, que era a madrinha dele. E então toda a vida era o meu pai, por causa do senhor do carteiro. Eu achei que era eu lembrei disso. A Francisca Ramos está-nos a fazer sinal. É hora de fechar o museu. Só 30 segundos. 30 segundos, João. É o seguinte, vou-vos aqui na turma e eu quero só chamar a atenção para isto, como pessoas com alguma responsabilidade. Eu tenho 2 objetos importantíssimos para todos os velhos que estão na turma, mais tarde ou mais cedo se vai perder. Um deles é o primeiro busto da República. A vir para todos os velhos é o busto da República que está na turma. Por acaso já tem um meio furado, mas isto é uma parte. Portanto, está lá, foi comprado por subscrição pública, custou 3.000 euros e foi transportado para todos de burro. Lá chega, aquela documentação ainda há meia dúzia de anos ainda existia e estava lá até o nome dos subscritores. O outro objeto foi uma oferta da Tuna, eu penso que a Tuna no final do século XIX, princípio do século XX, deveria ter servido para camuflagem agora a uma loja maçónica existente aqui em todos. É uma granada que no dia 5 de outubro de 1910 caiu na Tuna. Portanto, se alguém não, com alguma responsabilidade, não olhar para isso, eu devo ter em conta como é que a coletividade foi a produção que mais tarde ou mais cedo esses 2 objetos são importantíssimos do meu ponto de vista para a história de Lisboa, se bem que eu perder e, portanto, vão passar a fazer parte da memória de Desterro. A Tuna fez 100 anos em 2004. Esses objetos estão lá há mais de 100 anos. Pois esperemos que se mantenham e se preservem. A documentação comprova isso também existia lá. Obrigado pela vossa presença, obrigado ao Dr. Gonçalves. Obrigado.